Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 9, dos versículos 6 ao 16. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aqui nesse trecho, então, nós vemos como Israel foi uma nação privilegiada por Deus. No trecho anterior, nós vimos que Deus direcionou todas as bênçãos a eles. E a palavra de Deus faltou, então, por isso, por não terem se cumprido ainda, né? Nesse caso, no versículo 6 ele fala isso, né? De modo nenhum. A palavra de Deus não falhou. Mas ele fala que a descendência de Abraão é em Isaque, ou seja, os descendentes são os da promessa, não os da carne. Abraão teve outro filho, mas não foi nessa linhagem que Deus chamou o seu povo, mas através de Isaque. E Isaque também, quando teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, o primogênito, aquele que teria o direito então da descendência, mas não foi esse que Deus chamou. Foi Jacó. E é interessante que no versículo 11 ele fala que não dependeu de nada do que eles fizeram em sua vida, pois isso Deus disse a Rebeca, a esposa de Isaque, que o maior serviria ao menor, antes mesmo deles nascerem, né? E então o que eles fizeram em vida não foi um fator determinante que Deus utilizou para escolher a linhagem, mas simplesmente, e nesse trecho fala, porque foi assim que Deus quis. Foi dessa forma que ele quis. E quando nós olhamos para a história, nós vimos que Deus estava certo na sua escolha. É claro, a gente já sabe do que aconteceu hoje, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Ele não está preso ao tempo. Ele conhece todas as coisas. Ainda através de Moisés, Deus nos fala aqui nos versículos 15 e 16 que se compadecerá de quem se compadecer e terá misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, nada depende do que a pessoa faz, do que o ser humano fez, do que alguns homens em Israel fizeram. Mas depende tudo de Deus, que usa e faz o seu plano conforme a sua vontade. E é interessante que esse trecho está direcionado exatamente para a nação de Israel, falando dos israelitas e dos judeus. Entretanto, hoje, Deus não tem um povo escolhido, não tem uma nação escolhida. Ele chama cada indivíduo. Cada um de nós tem a oportunidade e a chance de acreditar em Cristo e no seu sangue derramado por nós, para que possamos ser salvos, para que possamos ter comunhão com Ele. Aqui em Israel, toda a nação, como uma única e grande nação privilegiada, foi escolhida por Deus na dispensação do reino. Mas hoje Deus conhece os nossos corações e nos chama.
e nós temos a oportunidade de segui-lo. Então, os planos de Deus vão acontecer para Israel e também na nossa vida, independente daquilo que fizemos para tentar ajudar ou a forma como nós não fizemos nada e acabamos atrapalhando. Então, a nossa ajuda não ajuda Deus. Talvez o fato de estarmos atrapalhando não frustra os planos de Deus, porque os planos de Deus vão se cumprir da forma como Ele determinou. Ele já conhece o futuro. Mas aí talvez a gente pode pensar, se o que eu faço para ajudar não ajuda, e se o que eu faço para atrapalhar não atrapalha, então eu não vou fazer nada. O que acontece com isso é que, como vimos no capítulo 8, nos últimos versículos, nada nos separa do amor de Deus. Nada que fizemos pode mudar a decisão de Deus de amar a mim e a você. Entretanto, o fato de nos voltarmos para Deus ou nos afastarmos dele é algo que é um benefício para nós. Deus sabe que nós precisamos dessa intimidade com Ele e por isso Ele está de braços abertos e com a sua mão estendida para nós. Agora, se nos voltarmos de costas para Ele, o prejuízo é todo nosso. Nós acabamos perdendo a nossa intimidade e caminhando para longe dele. Então, mesmo que nada que façamos possa ajudar ou atrapalhar a Deus, tenhamos a certeza de que o nosso coração voltado para Deus e a nossa intimidade com Ele faz toda a diferença na nossa vida. E através de nós Ele quer alcançar a outros. Através do seu amor por nós, Ele quer levar esse amor a outras pessoas. Somos um instrumento e podemos ser um instrumento muito forte nas suas mãos. Tudo depende da forma como nós encaramos os planos de Deus e a vontade dele na nossa vida. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.